Noite. Está começando o nosso Base Bíblica Podcast. E eu quero agradecer a todos que já estão aí nos aguardando desde cedo, já aguarda a gente começar aqui. Muito obrigada a vocês. E hoje nós vamos falar sobre as evidências de que Jesus existe. Continuando o nosso tema principal, que é o Reino de Ponta Cabeça, nosso quarto episódio. Se você ainda não assistiu o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, está gravado aí, que você possa procurar aí e assistir esses episódios, que está sendo muito bom, está sendo bênção para a nossa vida, para a nossa alma, né? Deus vai nos vivificando, nos fortalecendo, abrindo o nosso entendimento. Então, se você não assistiu, não deixe de assistir. Né? Assiste agora aqui com a gente, mas depois volta lá e assiste os outros 3 episódios sobre o reino de ponta cabeça. E hoje a gente vai estar abrindo um parênteses aqui, né? Sobre o reino de ponta cabeça. Nós vamos falar sobre as evidências de que Jesus existe. Essa aula a gente já até teve, né, pastor Almir? Aqui na escola de ministério. Se você não pode vir na nossa escola de ministério, não pode participar, então nos acompanhe aí. E também, você que está chegando, até a Marcela já disse aqui que chegou da onde? Do Chile? Não, ela chegou aqui, né, Marcela? Chegou aqui na nossa live. Então, a Marcela está aí, minha mãe está aí. Você que está chegando agora, não deixe de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Compartilhe aí com o seu grupo de amigos aí no podcast, no WhatsApp, né? Vai espalhando aí no Facebook, vai compartilhando esse link com mais pessoas, para que todos possam ter acesso e poder ouvir a palavra de Deus, né? Se você já está nos acompanhando pelo Facebook, compartilhe aí, curte aí a nossa página no Facebook e compartilhe aí esse link, esse vídeo com mais pessoas, com a galera aí do seu Face. Não deixa de compartilhar aí para o pessoal. E também, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, já estamos com 143 inscritos. Então, glória a Deus, né, pastor Almir? Mais gente aí venha participar. Obrigado por você que já participa. Se inscreva no nosso canal, toque no sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira nós temos o Base Bíblica Podcast. Toda terça-feira, às 20h20, nós temos Base Bíblica Podcast. Então, se você quer saber mais, quer participar nas terça-feiras e às vezes não sabe bem o horário, então não deixe de se inscrever e tocar o sininho de notificação, que você vai ser lembrado, né? Que toda terça-feira nós temos o Base Bíblica Podcast. Vem participar com a gente, chama o seu pessoal aí para participar com a gente e não deixe de também dar o like aí no nosso vídeo, né? Dê o seu like, curta aí na página do Facebook também esse vídeo. E nós vamos lá, vamos deixar aqui de conversa, né, pastor? Vamos já para a introdução aqui, o reino de ponta cabeça e um parênteses aqui aberto, as evidências de que Jesus existe. Pastor Almir. Tudo bem, é um prazer. Sou o pastor Almir. Eu e a pastora Fernanda estamos conversando a respeito do livro O Reino de Ponta Cabeça e paramos na página 90. E essas informações que nós vamos compartilhar de agora em diante não está relacionado ao livro, mas sim diante do autor que trouxe no livro e falou que Jesus é o Messias, fez algumas considerações e por nós considerarmos que nós podemos complementar essas informações, porque já é um estudo que nós fizemos aqui na Escola de Ministério sobre as evidências porque Jesus Cristo é o Messias. Então, hoje ou amanhã, nós vamos complementar essas informações diante de uma apostila que eu fiz quando nós estudamos na Escola de Ministério
a respeito de Jesus como Messias. Então, eu gostaria que você ficasse ligado, porque é uma informação interessante, é um conteúdo interessante, e gostaria de te perguntar qual é a sua reação quando você se depara com judeus não cristãos que têm as suas argumentações e eles falam as suas argumentações porque Jesus Cristo não é o Messias, e também diante de 70% da população mundial que dizem que Jesus não é o Messias. Quais são os teus argumentos? Você sabe que 70% da população mundial hoje não crê em Jesus como Messias? Que somente 30% do cristianismo. E quem é este cristianismo? É o catolicismo, mas os evangélicos acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Somente 30% da população acredita que Jesus é o Messias e 70% não acreditam. Então, as religiões contribuem para que os homens venham perder o alvo da salvação em Jesus Cristo. Os ateus, e aqui eu vou falar algum nome de algumas religiões, não de todas. O islamismo, o hinduísmo, o budismo, entre outras, preste atenção nessa frase, de milhares de religiões. Eu não estou falando de centenas, eu estou falando de milhares. Se você for pesquisar, tem nome que não acaba mais de religião. Mas qual é a diferença? É entender aquelas que creem que Jesus é o Messias e aquelas religiões que não acreditam que Jesus é o Messias. Então é importante fazer essa diferenciação, você saber diferenciar, porque às vezes você diz que é cristão, mas nem sabe diferenciar realmente em que a sua fé está fundamentada. Ela não deve apenas estar fundamentada no conhecimento da palavra, mas em comunhão, relacionamento, intimidade e experiência com Deus, com profundidade, porque se você não tiver essas relações no seu coração e na sua vida, fora as coisas do mundo que pode tragar as nossas vidas, as pessoas não sabem definir em que a sua fé está fundamentada. Eu gostaria de te perguntar, em que a sua fé está fundamentada na sua vida? Está fundamentada na palavra de pessoas que te ensinaram a vida toda a respeito da palavra de Deus, e quando você não conseguir chegar lá e não conseguir a salvação, vai arrumar desculpa para Deus e vai falar que te ensinaram de forma errada? A sua fé está fundamentada nas pessoas, tu tem entregado a tua vida na mão de outras pessoas, sem conferir realmente se elas estão falando, está fundamentado na palavra de Deus. Então você precisa ter, no mínimo, o interesse e o desejo de conhecer a palavra de Deus. Então hoje o podcast está começando um pouquinho quente, mas em nome de Jesus, na liberdade do Espírito Santo, Deus vai direcionando as nossas vidas, amém? Então, as evidências, porque Jesus Cristo é o ungido de Deus ou o Messias, e a primeira evidência, porque Jesus Cristo é o Messias, é a prova de sua existência através de fatos teológico, histórico e arqueológico. Dizem os historiadores que os autores que escreveram a respeito da biografia de Jesus Cristo estavam preocupados em defender a sua fé e não estavam fazendo história, mas teologia. Dizem os historiadores não cristãos que os historiadores cristãos induzem as outras pessoas a acreditarem em Jesus Cristo, não através dos fatos de história teológico e arqueológico, mas eles tentam
argumentar com as pessoas apenas através de fatos teológicos, e que as pessoas, desses 30% da face da terra que acreditam que Jesus é o Messias, eles acreditam mais através dos fatos teológicos. Então, o que é teologia? É a ciência que estuda sobre Deus. E os fatos teológicos, porque Jesus é o Messias, em Lucas capítulo 4, versículo 16, diz que Jesus começou o seu ministério em Nazaré, onde ele estava reunido numa congregação, pegou a Bíblia, abriu em Isaías capítulo 61 e 2 e diz que o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele foi ungido para trazer libertação aos cativos. E ele disse de forma clara que ele era o Messias que haveria de vir. E você sabe qual foi a reação daquelas pessoas que estavam junto com Jesus? Se você sabe, comenta aí, né, no podcast. Se você não sabe, acompanha aí, que já já vou passar para a pastora Fernanda também fazer as suas considerações. Mas a reação daqueles que estavam com Jesus foi que eles ficaram admirados. E não somente ficaram admirados, mas ficaram revoltados, a ponto de quererem lançar Jesus sobre um alto monte e lançar até o abismo. Eles ficaram revoltados a ponto de quererem tirar a vida de Jesus. Depois que Jesus fechou a Bíblia, sentou, acabou ali a adoração a Deus, aí o povo religioso começaram a espremir Jesus até um alto monte, e o desejo do coração deles era jogar Jesus no abismo, mas eles não conseguiram, porque ainda não era o propósito de Deus. O propósito de Deus ainda não havia sido cumprido. E qual era esse propósito? Ele teria que ser crucificado, ressuscitar ao terceiro dia e cumprir este propósito. Então, nós vemos essas atitudes desses religiosos dessa época. Mas a minha pergunta é a seguinte: se fosse nos dias de hoje, quais seriam as nossas atitudes, né? Porque nós nos consideramos religiosos. Nós dizemos que temos Deus no nosso coração, que temos Deus nas nossas vidas. Mas se fosse nos dias de hoje, qual seria a nossa atitude diante daquilo que Jesus estava falando, que Jesus estava dizendo? Depois a gente vai continuar a conversa. Agora eu quero passar aqui um pouquinho a palavra para a pastora Fernanda. Aí você está vendo as evidências de que Jesus existe, né? De que Jesus é o Messias. E como o pastor Almir trouxe aqui, né, a primeira evidência está na sua existência, através das suas existências, através de fatos teológicos, históricos e arqueológicos, né? Então, não é só a teologia que fala a respeito de Jesus, né? Muitas pessoas, até mesmo o pastor Almir falou aqui, que as pessoas conhecem a respeito de Jesus através da teologia, mas existem fatos históricos, né? Dados históricos da existência de Jesus e dados arqueológicos que comprovam que Jesus existiu e ainda existe, né? Não só existiu. Então, Jesus, ele existe. Jesus é o Messias que Deus prometeu à nação de Israel, né? Desde ali de Abraão, né? Quando Deus fala com Abraão, até Moisés, e Deus está anunciando a vinda do Messias. Nós podemos ver isso se comprovando na palavra também, né? Em Adão, lá quando Deus cobre Adão com vestimentas feitas de pelos de animais, né, peles de animais, e ali mostra o primeiro sacrifício, né? Deus estava revelando para todos que precisava alguém morrer.
né? Alguém teria que morrer em favor da humanidade, e Jesus é o sacrifício perfeito, né? Feito por Deus, para nossa salvação, para nossa libertação. Então, mas existem fatos históricos, né? Existem fatos arqueológicos, né? Pessoas que, historiadores, né? Arqueólogos que encontraram lá moedas, dracmas, desde a época de Jesus, coisas que Jesus falou, né? Coisas que Jesus estavam falando na sua época, que a Bíblia fala, eles comprovam através de peças, né, coisas que existiram na época de Jesus. Então veja, Jesus não é uma história da cabeça de homens, Jesus não é uma lenda, né, uma heresia que muitos criaram. Não, Jesus existiu, Jesus andou sobre a terra. Pastora Fernanda, a ciência, ela tentou colocar em prova de todas as formas a Bíblia, e até os dias de hoje ela continua tentando estudar para argumentar contra e contra Jesus, né? Mas só que nós temos uma coisa a favor da igreja no dia de hoje, que na igreja primitiva não tinha, com tantas evidências conforme nós temos nos dias de hoje, no Exato. século 21, porque tinham poucas evidências na igreja primitiva, mas agora a arqueologia nos dias de hoje é muito forte. Então, aqueles argumentadores, eles já não têm como argumentar contra a arqueologia, porque a arqueologia só vem confirmar. A arqueologia é uma bênção nessa área, quando ela estuda a Bíblia, quando ela estuda a respeito da vida de Jesus, porque ela só vem confirmar os fatos verídicos. E o que seria de nós se não fosse a arqueologia? A nossa fé não está fundamentada nem na arqueologia, nem nos fatos históricos. A nossa fé está fundamentada na teologia. Exato. Eu creio em Jesus Cristo, que Ele é o Messias, porque o Espírito Santo fez uma obra no meu coração, no meu interior, e por causa disso eu creio. E conforme diz a palavra de Deus, né? Porque eu nasci de novo e o meu nome foi escrito no livro da vida. Então, nós não precisamos apresentar provas, nem histórica, nem arqueológica, mas nós temos. E se nós temos, então vamos usar em favor, né, para provar as 6 evidências, porque Jesus Cristo é o Messias. E as pessoas tentam distorcer isso, né? Tentam falar que não, mas realmente existem provas. E até pessoas que dizem fé e ciência se misturam, né, pastor Almir? Fé e ciência se misturam, sim. Por que não, né? Existem muitas coisas que a ciência comprova, né? A ciência comprova, mas coisas que já estavam escrito na Bíblia, a ciência está aí para comprovar, coisas que já foi falado pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, coisas que falaram ali na palavra, e que a ciência só vem comprovar. Então, fé e ciência, elas se misturam sim, e por que não podem se misturar? Então, quando a gente está falando de história, de arqueologia, a gente está falando de provas científicas, que Jesus ele existiu, que Jesus esteve sobre a terra, andou sobre a terra, esteve no meio de pessoas, né? Esteve no meio de pecadores, com os religiosos, de pessoas da sua época. Ele estava ali. Então a própria ciência comprova a existência de Jesus. Então não existe, não tem como Jesus ser uma história inventada, né? Mas a palavra comprova. Tanto que Jesus foi anunciado, né? Pré-anunciado, e depois se cumpriu a sua vinda ao mundo. E depois ainda nós temos ainda os relatos de que ele irá voltar. Então, tudo isso é comprovado pela palavra de Deus. Homens santos escreveram a palavra de Deus inspirado pelo Espírito Santo. A palavra não é história de homens que
não tinha nada que fazer, inventaram a Bíblia. Não, se você pegar a Bíblia, a Bíblia tem mais de 6.000 anos, né? Olhando de maneira literal, assim. E todas as histórias da Bíblia foram escritas em épocas diferentes, por pessoas diferentes, por culturas diferentes, em períodos diferentes. E a história se batem, né? Jesus vai, olha só, Jesus está falando aqui, o pastor Almir trouxe aqui Isaías 61, e Jesus vai falar a respeito dele, trazendo o livro de Isaías, algo que estava escrito, nossa, há 2.000 anos atrás. Isaías viveu bem antes de Jesus, né? Milênios antes de Jesus, e ali ele vai falar do Messias. Isaías é o profeta messiânico, ele vai falar do Messias que estava por vir. Isaías não viveu na época de Jesus, mas ele já falava a respeito de Jesus. E aí Jesus usa o versículo escrito em Isaías para testificar sobre a sua vinda. Olha só como a palavra de Deus ela é poderosa. Então, é como o pastor Almir falou aqui no começo, em que está fundamentada a sua fé. Sua fé não pode estar fundamentada somente na palavra de homens, né? A gente precisa ter a nossa fé fundamentada em Cristo, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o Cristo que deu a sua vida por nós. E Jesus, ele vem se revelando a nós. Então, não basta eu conhecer apenas a palavra, né, pastor Almir? É como o pastor Almir mesmo disse, é preciso eu ter essa comunhão, é preciso Deus abrir meus olhos e eu enxergar que ele é Deus claramente, né? Porque se eu for só conhecer através da palavra, talvez eu não vou ter a revelação, mas quando eu vou buscando, quando eu vou orando, quando eu vou construindo essa intimidade com Deus, Deus se revela a nós, seja através da sua palavra, ele abre os nossos olhos para que nós venhamos enxergar claramente. E aí você vai ler alguns versículos e aquilo você fala, mas eu já li isso e não, é diferente, porque agora os seus olhos veem claramente, porque o Espírito Santo trouxe a revelação de quem é Cristo para a sua vida. Pastora Fernanda, tem uma frase que Jesus disse, é essa que eu quero aqui colocar em evidência, Mateus 23:8, que diz, Jesus Cristo diz, vós, porém, não quereis ser chamado rabino, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Por que Jesus disse essa frase? Porque na época que Jesus vivia, tinha duas escolas, uma chamava Reliel e outra Chamai. Então, quando Jesus disse, né, para os seus seguidores, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, o meu jugo é leve, o meu jugo não é pesado. Jesus não tinha o jugo nem da escola Reliel e nem da escola Chamai. Então ele diz assim, né? Tanto para os seus seguidores, quanto para todos aqueles mestres, né? E quanto para todos os outros rabinos, ele diz da seguinte forma: vinde a mim, vós, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu jugo e o meu fardo é leve. Então ele estava dizendo que o jugo dele era de Deus, não era de nenhuma dessas escolas, dessas interpretações. E ele diz: a ninguém chamai rabino, somente a mim, todos vós sois irmãos. E em Israel, as crianças elas estudavam para ser rabina na escola primária, de 6 a 10 anos. E Beit Hazefer significa mais ou menos assim, eu não falo muito Hebraico. o hebraico, né? E nem pesquisei
para falar essa palavra altura, mas significa a casa do livro. E lá eles aprendiam a escrever, ler, fazer contas, falar em público, e depois estudavam e decoravam o texto da Torá e os 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e decoravam 613 leis no Talmud. Então, as crianças de 6 a 10 anos, eles já sabiam ler, escrever, fazer conta, falar em público e estudavam os 5 livros da Bíblia. Eles sabiam os 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E ainda sabiam as 63 leis do Talmud. E se abusar, eles sabiam mais as 63 leis de cor do que até mesmo as muitas passagens desses 5 livros da Bíblia. Então, nós vemos que eles passavam por um processo de estudo. Depois, as crianças de 10 a 14 anos estudavam na escola secundária os livros histórico, poético e tradição oral. E os excepcionais alunos, conforme Atos 22, 3, que diz, Paulo era um excepcional aluno, que aprendeu aos pés de Gamaliel, e estudavam para rabino conforme o julgo da escola, ou da escola liberal de Heliel ou da escola Shammai, que era mais tradicionalista. Então, nós vemos que a escola Heliel ela era liberal. Eles já defendiam, né, o desquite, e a escola conservadora de Shammai, eles eram mais tradicionais. Então, eles não aprovavam o divórcio. Então, ali eles se debatiam entre uns e os outros. E o debate era o seguinte: eles se debatiam e tinham argumentação e a contra-argumentação. E tinham aqueles que eram excepcionais, que se destacavam. Esses eles deixavam de lado, né, davam um suporte maior para que eles estudassem, para que eles fossem mestre, né, para que eles fossem rabinos. É até interessante, né, pastor Almir, quando Jesus chama os seus discípulos, né, não foi Jesus que inventou isso, os discípulos já existiam, tanto que os mestres tinham seus próprios discípulos, né? O senhor estava falando ali do Talmud, né? Na época era o Talmidim, né? Chamado discípulos. Então, todo mestre tinha os seus discípulos. E como o senhor falou, aqueles alunos mais... aqueles que eram mais talentosos assim nas leis, tudo assim, eles eram chamados para ser esse talmidim dos mestres daquela época, né? Então aí vem Jesus e aí Jesus não pega nenhum instruído, nenhum estudante da lei ali, né? E ele vai chamar os seus talmidins, né? Ele vai chamar os seus discípulos. E aí homens que eram considerados não como que eu posso dizer, não cultos, né? Eles tinham dificuldades na lei, pode ser, né? E aí Jesus chama pessoas diferentes, pessoas que talvez os próprios fariseus e os saduceus ali não iam chamar para ser seus discípulos, pessoas que não tinham talento nenhum, tinham conhecimento da lei, mas não era aquele conhecimento como os fariseus, como os saduceus tinham, né? E aí Jesus chama aqueles homens indoutos para serem seus discípulos, e esses homens vão espalhar o evangelho ao mundo. Jesus chama pessoas que talvez não tenha talento nenhum, talvez aos olhos da sociedade não eram nada, pessoas que não tinham nada para dar, pessoas que não tinham cultura assim nenhuma. Aí Jesus chama para ser seus discípulos, para pregar o evangelho. Então, Deus não faz acepção de pessoas. A gente pode abrir um parênteses aqui, né, pastor Almir? Para dizer que Deus não faz acepção de pessoas.
ele chama a quem ele quer, ele chama todo mundo para poder usufruir da presença dele. O homem faz acepção, o homem tem distinção, o homem gosta do mais bonito, do mais belo, do mais forte, do mais intelectual, né? Mas Deus não, ele não faz acepção, ele usa quem ele quer, porque ele é que capacita. Né? Então, se Deus ele nos chama, é porque ele nos capacita. Se Deus ele tem uma obra na nossa vida, é porque ele nos capacita. Nada nós podemos fazer se não for Deus. Nada nós podemos realizar se não for Deus em nós. Então, é como Jesus disse, eu gosto muito daquela passagem que Jesus diz para o jovem rico. Quando o jovem rico quer ser discípulo de Jesus e pergunta a respeito da eternidade, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Né? E Jesus pergunta ali para ele a respeito da lei, e ele diz para Jesus: não, Jesus, tudo isso eu pratico, tudo isso eu faço. Aí Jesus pega ele e fala assim: então, vende tudo que você tem e me segue. Mas o coração daquele jovem estava pegado ao dinheiro, pegado às finanças, né? Mas é interessante que aquele jovem vai abordar Jesus como bom mestre. Bom mestre. Aí Jesus fala para ele: quem é bom a não ser Deus? Quem é bom a não ser Deus? Então, só Deus é bom. Só Deus. E nós só podemos fazer bondade através de Deus. E eu, no livro de Isaías, citando aqui que é um livro messiânico, o livro de Isaías, do profeta Isaías, ele vai dizer que até a nossa justiça é trapo de imundície, até a nossa justiça ela é suja, porque até para a gente praticar bondade, a gente pratica com algum interesse, a gente não pratica bondade com um coração puro, mas quando Deus trabalha nas nossas vidas, quando Deus opera nas nossas vidas, nós conseguimos praticar bondade sem querer nada em troca. Nós conseguimos praticar bondade sem ar de orgulho, sem ar de altivez, mas somente através de Deus. Então, tudo é por Ele e para Ele, nada é através de nós. Então, veja bem, Jesus chamou os seus 12 discípulos, 12 homens que para a sociedade não tinham nada para oferecer, mas para Jesus era vaso de honra, era homens que ele poderia contar, era homens que ele poderia usar. Não que eles eram perfeitos, não que eles não tinham defeitos, não, longe disso. Eram homens falhos, defeituosos. Se você for ler os evangelhos, você vai ver um monte de falhas dos discípulos. Mas Jesus transformou a vida desses homens e eles, transformados, puderam levar a palavra de Deus àqueles que estavam perdidos, àqueles que estavam longe, àqueles que não tinham esperança nenhuma. Através desses homens, Deus pôde, o evangelho pôde chegar até nós, né? Foram através desses 12, 13 homens que o evangelho pôde se chegar até nós. E hoje nós só sabemos a respeito da Bíblia, porque esses homens que, aos olhos da sociedade, não eram dignos de serem discípulos, não eram dignos de falar da mensagem de Deus, esses homens foram que Deus usou para pregar o evangelho. E hoje nós temos acesso às sagradas escrituras. Hoje eu e você podemos ter acesso à Bíblia, porque esses 13 homens, né, acho que o melhorzinho ali era Paulo, eu falo 13, porque depois que Judas traiu Jesus, eles escolheram mais um, né, que foi Matias, mas aí Deus, né, Jesus escolheu Paulo, né? Jesus escolheu o apóstolo Paulo, e aí ele é o 13º discípulo. O apóstolo Paulo representa nós gentios, porque ele é o apóstolo dos gentios. Ele é a igreja, ele representa a igreja, ele representa os gentios, o povo não judeu que Jesus escolheu. Então aí o apóstolo Paulo
né? Creio que era o mais douto de todos os discípulos de Jesus. Também vai trazer a palavra, vai trazer o evangelho. Então, Deus não faz acepção de pessoa, ele usa o culto, ele usa o inculto, aquele que não tem talento nenhum, ele usa quem ele deseja usar. Basta a gente abrir o nosso coração. E quando a gente abre o nosso coração, Deus vem e faz morada, e Ele trabalha nas nossas vidas, e usa nossas vidas para a sua glória e para o seu louvor. A pastora Fernanda está ligada, porque eu ia fazer a pergunta para ela explicar qual era o 13º, né? Apóstolo. Mas a pastora falou que ele era o mais inculto, o apóstolo Paulo. Mais culto, né? O mais culto, mais indouto, mais inteligente. Mas eu quero fazer aqui uma colocação, porque o apóstolo Paulo, mesmo sendo uma pessoa inteligente, ele ficou, depois que ele teve aquela experiência a caminho de Damasco, ele ainda ficou 13 anos estudando a palavra e buscando a Deus e buscando as revelações de Deus. Então, só um parênteses aqui, pastor, mas eu falando isso, e chega em Filipenses, ele vai dizer que rejeitou tudo para poder ganhar a Cristo. Então, o apóstolo Paulo, embora ele sabia muito, ele resolve perder tudo, né? Ele resolve abrir mão do seu intelectualismo, da sua inteligência. Como diz o livro do Jonas Madureira, né? Ele humilha a sua inteligência, tem a inteligência humilhada para poder ganhar a Cristo. Ele não quer saber mais, ele não quer competir mais, ser o intelectual. Ele não fala mais na sua sabedoria. Agora, como ele vai dizer lá em Coríntios, a sua palavra não consiste em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, ele fala através do Espírito Santo e não através da sua sabedoria. Eu quero aqui fazer 2 colocações antes de a gente passar para o Jesus histórico. A primeira observação que eu quero que você entenda é o seguinte: Jesus, ele não era reconhecido pelo sistema religioso como rabino. E ele diz em Mateus capítulo 11, 29, tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em Apocalipse 22, 13, ele diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E em Apocalipse 19, 13, ele diz, eu sou a palavra de Deus, o verbo vivo de Deus. Então, vejam que Jesus não era reconhecido pelo sistema religioso, nem pela escola de Shammai e nem pela escola de Hiller. Ele não era reconhecido. E Jesus, ele não estudou para ser rabino, mas ele era rabino, mestre da parte de Deus, que diz que o único rabino era ele, o resto seriam chamados de irmãos. Agora, a segunda colocação que eu quero fazer, que não pode passar desapercebida, é o seguinte: por que não temos mestre no dia de hoje? Por que você acha, pastora Fernanda, que não temos mestre nos dias de hoje? É uma pergunta para você, depois eu respondo. Porque eu creio que Jesus era ali o único mestre, né? Tanto que ele vai dizer, o Senhor mesmo citou aqui na palavra, né? Que ele vai dizer, não chameis a ninguém de mestre. Mestre só tem ele, mas aí entrando nos 5 ministérios, né? Exato. A gente vai ver que a igreja ela se move através dentro do ensino, dentro do ensino, do né? Através do mestre, mas não é um mestre. E por que nós não temos os professores, aqueles que ensinam, e os mestres relacionados aos 5 ministérios no dia de hoje? Por que está em falta? Porque as pessoas ainda estão apegadas à cultura do pastor, né? Que só o pastor se movimenta.
Só o pastor faz, só o pastor ou o padre, né, pastor, padre, né, é que faz as coisas. Então, é através do pastor que eu leio a Bíblia, é através do pastor que eu eu conheço a Bíblia, é através do pastor que, como que eu posso dizer, que eu faço visitas? Não, a igreja ela se move pelos 5 ministérios. Deus deu esse ministério a todos, né? A uns ele chama para apóstolos, a uns ele chama para profetas, a um ele chama para pastores, evangelistas e mestre. Então, Deus instituiu isso na igreja. A igreja ela pode se movimentar através dos 5 ministérios. Nós temos um podcast falando, né, pastor Almir, dos 5 ministérios. Bom podcast. Se você ainda não sabe, não entende, que negócio é esse de 5 ministérios? Veja aí o nosso podcast falando sobre 5 ministérios, está aí no nosso canal, procure aí, nós temos. Então, a igreja ela se move pelos 5 ministérios, não é só o pastor que faz tudo, não, a igreja foi chamada, a igreja de Jesus, ela foi chamada para se mover através do apostólico e do profético, né? No movimento apostólico e profético. Então, nós podemos nos mover, e Deus nos chamou, uns para mestres, né, ensinar a palavra. O ensino da palavra não é responsabilidade somente do pastor da igreja, é responsabilidade da igreja num todo. Tem uns que têm uma facilidade de aprender a palavra, de transmitir a palavra, de ensinar a palavra, e isso você vê na igreja. Tem pessoas que não precisa ser pastor para ensinar, tem pessoas que são aptas para ensinar. Elas têm essa facilidade, elas gostam de olhar para a palavra, elas gostam de estudar a palavra, elas gostam de ensinar a palavra, e isso está no coração delas, elas queimam por isso, elas se movem por isso, então elas têm essa facilidade. É por isso que às vezes a gente tem muita dificuldade do ensino na igreja, né? Porque as pessoas elas se escondem, elas ficam, não, eu não vou fazer não. E às vezes elas conseguem, elas têm esse amor pela palavra de Deus, esse zelo pela palavra de Deus, mas elas preferem não não se mostrar, não se lançar, né, na obra, ou se não em fazer a obra, elas acham que precisa de algum título, né? Não, se o pastor falar alguma coisa, eu vou. Não, se o pastor falar alguma coisa, eu ensino. Mas elas não se lançam para isso. O pastor não precisa falar, né? Você pode se mover, você pode ensinar. Se você tem esse amor pela palavra, fale da palavra, ensine a palavra. Se você tem facilidade, ama a Bíblia, não, monta aí um canal, né, pastor Almir? Monta aí um canal, ensina a palavra aí, fala no YouTube. Hoje nós temos as redes sociais, escreve aí no seu Instagram, mas divulga a palavra. Né? Então, nada impede de a gente compartilhar, nada impede de a gente ensinar. Se você está vendo alguns irmãos na sua igreja aí que tem dificuldade, né, querem aprender da palavra, se lança. Não, eu vou ensinar para você. Vamos aqui, monta um grupo de estudo, né, ensina a palavra ali. Então, não fica só esperando ou sobrecarregando a liderança da igreja ou sobrecarregando os pastores da igreja, quando você pode fazer, quando você pode se lançar. Aí a gente vai falar, eu não vou entrar muito em detalhe, não, assiste aí o nosso vídeo de podcast, mas falando dos outros ministérios, aí tem um evangelista, aí a pessoa fica esperando, né, alguém da igreja, ninguém chama para evangelizar, ela está vendo que a igreja está faltando o ministério de evangelismo, mas ela não se lança, ela fica lá esperando anos e anos. Mas só aí, a igreja tinha que evangelizar, mas ela não se lança, ela tem essa facilidade, ela gosta de ganhar almas, ela tem o olho lá fora, né? O seu coração ardendo por ganhar almas, mas ela fica esperando alguém dizer para ela: não, meu filho, se lança, né? Vai, né? Prega a palavra, se Deus te chamou para isso, se é isso que arde no seu coração, prega a palavra, não fica esperando alguém te chamar, não. Porque talvez ninguém vai te chamar, né? Mas Deus já está tratando com você.
Isso já Faz igual o apóstolo Paulo. A igreja rejeitou o apóstolo Paulo e ele continuou. Ele continuou, exato. E aí, às vezes, a pessoa fica lá, vendo o problema, tá vendo que o problema da igreja é falta de evangelismo, e ela fica esperando alguém, e Deus está incomodando o coração dela, e fala, não, a igreja precisa. E ela fala, não. Aí depois ela chega até no pastor, na igreja, né, pastor? Não, eu vou sair da igreja, porque aqui está faltando evangelismo. Mas aí Deus está trocando o coração dela. Se está faltando, é você, né? Se está faltando, é você que eu quero usar. Então, se lança na obra, não fique esperando, né? Vá, pregue, divulga a palavra de Deus. Então, para de ficar esperando um pelo outro, de ficar esperando Deus falar com você. Então, estou esperando Deus falar comigo. Deus já está falando há muito tempo, você está esperando aí, sentado no banco, né? Não, se lança na obra, vai lá e faz, né? A igreja é chamada. Deus chamou a igreja. Então você já tem um chamado, você é a igreja de Deus. Então você fica esperando Deus se revelar ou se materializar, ou uma voz do céu vir falar com você. Não, se lança. Coloque o seu coração, a sua vida à disposição do reino de Deus. A gente está falando aqui do reino de ponta cabeça. Coloque a sua vida à disposição do reino de Deus. E aí Deus vai te capacitando. Fernanda, mas eu não sei muito. Mas Deus vai te capacitando. Se Deus te deu esse talento, esse dom, esse ministério na sua mão, Deus vai te capacitando, né? Deus vai te instruindo e vai preparando pessoas para te instruir. Só não despreze as pessoas que chegam para te corrigir, para te fazer uma crítica, né, pastor Almir? Porque às vezes a gente despreza. Essa pessoa não fala. Não, às vezes aquela crítica vai servir para você abrir os seus olhos. Então, não despreze, né? Aceita, recebe, reflete se aquela crítica é para o seu crescimento e continua, não fica esperando, não. Eu vou fazer aqui as minhas considerações e próxima terça-feira a gente vai continuar com Jesus histórico. Mas as minhas considerações relacionadas a essa pergunta, por que não temos mestre nos dias de hoje, foi porque foi ensinado nos dias de hoje que não precisa estudar a palavra de Deus, não precisa vir na escola bíblica dominical, não precisa vir na escola de ministério, e principalmente os pentecostais, com todo respeito aos pentecostais. Não gosta de estudar a palavra, né? Mas fogo e palavra junto. Exatamente. Isso aí é o povo pentecostal e neopentecostal, né? Que não gosta da palavra, gosta do movimento, mas não gosta da palavra. Mas o movimento sem a palavra, você pode estar entrando aí numa heresia, né? Porque às vezes você está debaixo de um movimento e tem muitos movimentos que estão fora, desalinhado com a vontade de Deus. Tem muitos movimentos aí pentecostal que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, não tem nada a ver com o que Deus diz. E aí depois a pessoa não entende, né? Padece. E aí a gente pode citar até o livro de Oséias 4:6, que fala: o meu povo padece por falta de conhecimento. Então aí você fica atrás, mas o profeta falou, o ciclano falou, não, aí depois você não entende, porque muitas coisas você cai, você está ferido, porque falta o conhecimento, falta você alinhar o espiritual, né, com a palavra. Se a palavra não fosse importante, Deus não deixaria a palavra, né, pastor Almir? Não deixaria a palavra escrita, ele só ia se revelar a todo mundo, né? Vou trazer uma revelação aí para o meu filho Almir, vou falar com a Fernanda ali. Não, Deus deixou a sua palavra. A palavra é importante também. Então, muitas pessoas, elas estão feridas porque elas quer mover no misticismo, não é nem no espiritual, é o misticismo religioso. Ela caiu no misticismo religioso, vive uma vida mística, mas esqueceu
das Sagradas Escrituras. Aí ela pega um monte de movimentações que não está no contexto da palavra, não está alinhado com a palavra, já saiu do propósito de Cristo há muito tempo, e depois ela não entende o porquê a sua vida está fragilizada. Então, a palavra é importante. É importante eu conhecer a palavra, é importante eu estudar a palavra, mas é importante também eu viver a palavra se tornar viva na minha vida, vida na minha vida. Então, né, não é só conhecer intelectualmente, né, mas é conhecer através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos revela a palavra de Deus. Mas eu preciso conhecer as Sagradas Escrituras. Se a Bíblia não fosse importante, Deus não permitiria que ela chegasse a milhões de pessoas. Né? Se a Bíblia não fosse importante, né, milhões de pessoas não iam ter acesso, embora muitos tentaram, né? Muitos tentaram fazer com que a Bíblia não pudesse chegar ao seu lar. Né? E aí a gente pode contar aí a historinha da Mary Jones, que é aprendida na escola dominical. Essa menina lá no século, lá em 1799, 90 e poucos, decidiu a, a querer uma Bíblia e foi atrás de uma Bíblia, andou quilômetros. Ela não tinha estudo, ela estudou só para comprar uma Bíblia, para aprender a ler e poder ter sua própria Bíblia. E ela andou quilômetros descalço até a casa de um pastor lá na Inglaterra para poder comprar a Bíblia, para poder ter acesso à Bíblia. Né? Ela andou, acho que foi 34 quilômetros, 35 quilômetros, olha só. A gente não consegue nem andar 1 quilômetro direito. A geração de hoje é a geração Uber, a geração de carro, né? Não consegue nem andar 1 quilômetro direito, imagine 32 quilômetros. Para não gastar o seu sapato, ela foi descalço, né? Machucando seus pés, foi à casa desse pastor. Era ele que tinha uma Bíblia, vendia Bíblias. Mas antes disso, ela fez muita coisa. Ela vendeu, ela juntou dinheiro, ela começou, ela vendeu galinha, ela aprendeu a costurar, ela cuidava de idosos, ganhando dinheiro para poder comprar sua Bíblia. E aí ela fez essa viagem. Quando chegou lá, a Bíblia já estava vendida, o pastor já não tinha mais nenhum exemplar. E ela chora. E ela começa a chorar, e o pastor fica sem saber o que fazer, começa a consolar ela e fala o que está acontecendo, e ela começa a contar a história dela, né? O quanto ela lutou para ter uma Bíblia. Desde os 8 anos de idade, ela queria ter uma Bíblia, e com 15 anos, olha só, com 15 anos ela vai à casa desse pastor para comprar essa Bíblia. E esse pastor, esse reverendo lá, né, diz que a Bíblia estava vendida, e começa a ouvir a história dela e pega uma Bíblia fechada e dá para aquela menina. E ele conta essa história lá no conselho, e aí eles falam assim, por que não? Né? A Bíblia não pode chegar para o mundo inteiro. Por que não? Nós não podemos fazer a Bíblia chegar no mundo inteiro. E abre a Sociedade Bíblica Britânica. E aí eles começam a fazer Bíblias e mais Bíblias. E hoje a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, né? É o livro mais vendido no mundo. O problema é que às vezes a pessoa tem 10 Bíblias em casa e não lê nenhuma. Hoje você tem Bíblia de jovem, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia de várias capas, de várias cores, né? Antigamente era só aquela capa preta ali, pronto. Hoje você tem Bíblia de todo jeito, pequena, grande, com letra pequena. E aí a pessoa não lê. Ela tem um monte de exemplar dentro de casa e não lê. Ela prefere vir aqui, se acomodar, ouvir o pastor falar, ouvir o padre falar, nem sabe se eles estão falando a verdade, né? Porque não é porque você está numa igreja que todo mundo está falando a verdade. Tem muito pastor aí que fala mentira. Tem muito padre que fala mentira. Então, você precisa ler a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. Então,
Estude, leia, tenha o prazer de ler. Aí você vem aqui, ouve eu e o pastor Almir falar, citar um monte de versículo aqui, né, pastor Almir? O pastor Almir vem ali, cita um monte de versículo, você nem sabe se está escrito na Bíblia, simplesmente você acredita, né? Não, eu acredito na Fernanda e no pastor Almir. Você acredita? Não, você não pode acreditar na gente. Então você tem que estudar. Você tem que pegar a Bíblia, não, pastor Almir, anotar aí os versículos que o pastor Almir falou, vou ver se isso está escrito na Bíblia mesmo. Né? Vou lá, tá? Isaías, qual foi a passagem que Jesus falou lá? Isaías 61, né? Vou ver se está escrito isso mesmo. Mas leia, estude a palavra de Deus, tenha o prazer na palavra de Deus, porque ela é que nos transforma, ela é que nos leva até essa comunhão com o Senhor. Deus se revela através de muitas formas, mas principalmente pela sua palavra. Deus se revela pela sua palavra. Então tenha o prazer de estudar a palavra de Deus. Amém? Então, na próxima semana nós vamos continuar aqui com as evidências de que Jesus existe, né? Uma das evidências teológicas é bíblica, né? Há outras evidências históricas, arqueológicas, mas tem outras evidências ainda de que Jesus existe. Então, vem nos acompanhar aqui na terça-feira, às 20h20, no nosso Base Bíblica Podcast. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui, tanto pelo Facebook quanto pelo nosso canal no YouTube, né? Obrigado pelas suas vidas, né? A Marcela, a minha tia Verônica, minha mãe, pastor Rogério, pastora Sônia, aqueles que não escreveram aqui, não deixaram mensagem no chat, mas, né, participaram, estiveram aqui com a gente, obrigado, que Deus abençoe a sua vida grandemente e que você possa ter sido edificado por essa palavra e que na semana que vem você volte e chame mais gente para participar aqui com a gente do nosso Base Bíblica Podcast, tá bom? Deus abençoe você. É o chamar mais do que uma igreja, uma família. Deus te abençoe. Amém.